A história mais conhecida do jiu-jitsu brasileiro costuma ser contada com uma linhagem direta e sem rupturas, onde Mitsuo Maeda ensina Carlos Gracie, criando assim uma origem única para o jiu-jitsu brasileiro. Porém, documentos e jornais da primeira década do século XX mostram que essa história não está de acordo com registros e acontecimentos da época relacionados ao início da arte no Brasil. Um dos nomes centrais desse período, hoje quase esquecido, é Donato Pires dos Reis. Donato, ele foi professor, lutador e divulgador do jiu-jitsu no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930. Seu nome aparece em diversos jornais da época, sempre associado ao ensino da arte e à realização de apresentações públicas. Segundo essas reportagens, Donato aprendeu jiu-jitsu com mestres japoneses que atuavam no Brasil, em um período em que a modalidade já estava bem espalhada no país. Os jornais não indicam que Donato teve um único mestre específico, mas que ele tinha aprendido com os japoneses no Brasil, o que reforça a ideia de que o jiu-jitsu brasileiro nasceu a partir de múltiplas influências e não a partir de uma única linhagem. Em setembro de 1930, a imprensa anuncia a inauguração de uma academia de jiu-jitsu na rua Marquês de Abrantes, número 106, no Rio de Janeiro. As reportagens são claras ao afirmar que Donato Pires era o diretor da academia, enquanto Carlos Gracie e Jorge Gracie eram apenas instrutores. Isso indica que, naquele momento, Donato ocupava uma posição de liderança e Carlos Gracie ensinava como parte da equipe. Além de professor, Donato também aparece nos registros como lutador. Ele participou de apresentações públicas e demonstrações técnicas, muitas vezes ao lado de Carlos Gracie, com o objetivo de divulgar o jiu-jitsu ao público, uma prática muito comum naquele período. Há ainda registros que indicam que Donato Pires atuou como instrutor de defesa pessoal, inclusive ministrando aulas para forças de segurança, como a Polícia de Minas Gerais, o que demonstra o reconhecimento técnico que ele possuía na época. Esse contexto levanta uma questão muito importante. Qual foi de fato o papel de Mitsuo Maeda na formação inicial de Carlos Gracie? Os jornais da década de 1910, 1920 e o início dos anos 1930 não registram nada sobre uma relação direta de aluno e mestre entre Carlos Gracie e Maeda. Diversos pesquisadores indicam que Carlos Gracie dificilmente foi aluno de Maeda. Quando Carlos teria iniciado seu aprendizado, Maeda ainda viajava com frequência e não estava totalmente estabelecido no Brasil. Além disso, quando Maeda passou a atuar de forma mais regular, a família Gracie já tinha deixado Belém do Pará. Registros da época mostram que muitos alunos da Academia de Maeda eram treinados principalmente por Jacinto Ferro, que era instrutor responsável pelas aulas. Há também um relato quase contemporâneo, o que contraria a versão tradicional. Em 1932, o jornalista José Brígido afirmou que os irmãos Gracies aprenderam jiu-jitsu com Donato Pires. Diante disso, é provável que se Carlos teve algum contato com Maeda, isso teria sido breve e indireto. Ele não teria tido tempo suficiente estudando na academia de Maeda para ter aprendido o suficiente para ensinar a todos seus irmãos e transformá-los em lutadores. Essa ligação passa a aparecer com mais força anos depois, em relatos da família Gracie e biografias posteriores, ajudando a consolidar uma origem única e mais prestigiosa do Gracie Jiu-Jitsu. Gastão Gracie ajudou Essaí Maeda, conhecido como Conde Coma, a prosperar nos negócios em Belém. Em forma de gratidão, o Conde Coma ensinou a Carlos, o mais velho dos filhos de Gastão Gracie, os segredos do verdadeiro jiu-jitsu japonês. Segundo pesquisadores independentes, Donato Pires teria passado a criticar essa narrativa exclusiva, defendendo que o jiu-jitsu no Brasil não surgiu de uma única fonte e que Carlos Gracie aprendeu a arte em um ambiente coletivo, com diversas influências, sendo o próprio Donato um dos professores de Carlos Gracie. Após esse período, algo chama atenção. Donato Pires desaparece progressivamente dos registros históricos. Seu nome deixa de ser citado nas reconstruções oficiais da história do jiu-jitsu brasileiro, e não há documentação clara sobre seus últimos anos. Hoje, pesquisadores independentes apontam Donato Pires como exemplo de como a história da arte foi progressivamente reorganizada, privilegiando determinados nomes que até então não tinham relevância alguma e silenciando outros que não se encaixavam na narrativa que se consolidava. Donato não desapareceu por falta de importância. Ele deixou de ser mencionado à medida que outras figuras passaram a ocupar o centro da história, em um processo marcado por influência, poder e controle da narrativa. Mais do que esquecimento, o caso de Donato Pires revela como a construção de uma tradição também envolve escolhas sobre quem será lembrado e quem será esquecido.
Mas essa não foi a única mudança silenciosa da história. Com o passar dos anos, uma versão oficial começou a ganhar forma, organizada, linear e sem conflitos. Uma narrativa que afirma explicar a origem do jiu-jitsu brasileiro. Mais do que esquecimento, o caso de Donato Pires revela como a construção de uma tradição também envolve escolhas sobre quem será lembrado e quem será esquecido. Mas essa não foi a única mudança silenciosa na história. Com o passar dos anos, uma versão oficial começou a ganhar forma, organizada, linear e sem conflitos. Uma narrativa que afirma explicar a origem do jiu-jitsu brasileiro em poucos nomes, poucos eventos e um único caminho. No próximo episódio, vamos analisar essa história oficial, comparando o que aparece hoje em sites institucionais do jiu-jitsu com os registros da época, jornais, documentos e relatos contemporâneos. E a pergunta que fica é simples, mas incômoda. Quem escreveu essa versão da história? E o que mais foi escondido e ficado de fora dessa versão dominante? Eu só vendo ele dar aula de manhã até de noite, que eu não tinha o que fazer. Primeiro por saber que eu já sabia jiu-jitsu sem que ele me ensinasse.